A arquitetura modernista passou a ser muito criticada a partir dos anos 60, o que ocasionou a sua futura crise. Aliado ao modernismo, começaram a ser aplicados os conceitos da arquitetura contemporânea. Mas como isso aconteceu? As principais críticas relacionadas ao modernismo eram devido ao forte rigor e ao excesso de racionalidade que ditava a vida moderna. Essa racionalidade era vista como símbolo de progresso, liberdade e democracia. O modernismo não se preocupava com a identidade local, o que descaracteriza a noção de pertencimento, e em outra escala, a arquitetônica, que demonstra a fragilidade, na qual a arquitetura prezava sobretudo a funcionalidade. Segundo as palavras de Le Corbusier, uma casa é uma máquina de morar. O declínio dos ideais modernistas foi representado primeiramente pelo trabalho de arquitetos como Louis Kahn e Philip Johnson, que começaram a demonstrar discordância da postura dos princípios do movimento moderno. A arquitetura moderna atingiu um elevado nível de qualidade, porém, a cidade não acompanhou esse processo de crescimento. Apresentava-se um problema relativo ao urbanismo, ou seja, a divisão em setores proposta pelo modernismo, na prática, não funcionava. Em 1928, ocorreu na Suíça o primeiro Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. O evento tinha como objetivo discutir os rumos da arquitetura e áreas relacionadas, como paisagismo, urbanismo e etc. Durante muitos anos, os ciãs exaltaram a importância da arquitetura moderna no âmbito político, social e econômico. Os arquitetos mais jovens argumentavam que o estilo causava monotonia nos espaços urbanos, tornando esses ambientes espaços de ninguém. Uma das principais representações do desenvolvimento modernista foi a construção do conjunto residencial Prairie Eagle, na cidade de St. Louis, no Missouri, Estados Unidos. Baseado nos ideais mais progressistas do Cian, chegou a ganhar um prêmio do Instituto Americano de Arquitetos quando foi projetado em 1951. Consistia em blocos de edifícios de 14 andares de altura, com as práticas ruas elevadas, as quais eram seguras contra carros, mas não segura contra crimes, como se veria depois. Havia uma separação entre tráfego de pedestres e veículos, previsão do espaço de brincar e locais públicos como lavanderias, creches e centros de bisbilhotice, todos substitutos racionais de padrões tradicionais. Além disso, seu estilo purista, sua estética limpa e a metáfora de hospital de subúrbio tentavam inspirar virtudes correspondentes em seus habitantes. A boa forma levava ao bom conteúdo, ou pelo menos à boa conduta. O planejamento inteligente de espaço idealizado promoveria um comportamento saudável. O projeto era para ser dividido por linhas raciais. Moradores negros viveriam nas habitações Wendell Oliver Pruitt, enquanto seus vizinhos brancos ocupariam os apartamentos de James Eagle. No entanto, não foi concluído até 1954. Após a decisão no Supremo Tribunal que tornou a segregação ilegal nos Estados Unidos, foi integrado em um único complexo, o Pruitt Eagle. Mesmo com essa decisão, o pensamento de segregação racial permanecia presente na atitude de muitos americanos, inclusive aqueles que viviam em St. Louis. A integração dos apartamentos Pruitt e Eagle resultou na maioria dos residentes brancos e negros abandonando em massa, que poderiam pagar outras habitações. Os únicos inquilinos que restaram eram aqueles que literalmente não poderiam se dar ao luxo de ir a qualquer outro lugar. O projeto foi a soma de escolhas projetuais infelizes, o racismo profundamente enraizado e a política habitacional mal estruturada que produziram um fiasco de 20 anos que foi o complexo. A queda de Pruitt Eagle acabou significando não apenas o fracasso de um projeto de habitação pública, mas, sem dúvida, a morte de toda uma era de projetos modernistas.
Os principais precursores da arquitetura modernista, Le Corbusier, Walter Gropius e Mies van der Rohe, não assistiram ao fiasco da arquitetura que acreditavam ser ideal. A arquitetura moderna morreu em St. Louis, Missouri, em 15 de julho de 1972, às 15h32. Charles Jenkins.